eu vou falar do meu desejo ministerial, daquilo que é a minha preocupação ministerial, daquilo que é a minha, eu não vou chamar ambição porque eu não gosto desta palavra, mas aquilo que é a minha expectativa ministerial e que tem sido ao longo dos tempos, eu creio que com este encargo, de alguma forma, é uma das maneiras como Deus tem falado comigo sobre este tema. Qual é o meu desejo ministerial? É ver a igreja do Senhor Jesus Cristo restaurada à sua plenitude. Uma igreja viva, uma igreja que seja saudável, uma igreja que seja madura, uma igreja que seja relevante para cumprir a sua missão no mundo. E porque eu creio que é necessário isto? Ou melhor, porque é que eu creio que é necessário que isso aconteça? Olhando eu para o panorama que nos rodeia, o que podemos ver é que a igreja, de alguma forma, tem estado a omitir-se em algumas das suas áreas de influência, naquelas que deviam ser algumas áreas de influência. Eu vou só pegar em 2 exemplos. Se nós, por exemplo, olharmos para o que passa nos Estados Unidos, um povo, uma nação que deveria, ou que supostamente tem como base de herança a Bíblia, o cristianismo, a igreja hoje, pelo menos da fama, não se livra de estar ligada às coisas mais complicadas que estão a acontecer nos Estados Unidos. O povo dos Estados Unidos hoje não é um povo mais temente a Deus. A igreja hoje está a ser acusada de uma forma muito forte de ser responsável, por exemplo, de ter colocado este presidente que está lá, com todas as implicações que isso tem. E não vou passar muito aqui, porque entendo que a igreja não está a ser relevante, a igreja não está a cumprir o seu papel. Não sei quantos irmãos brasileiros estão aqui. Estão alguns, eu sei. Mas se eu olhar para o Brasil, por exemplo, que são os 2 casos que nós conhecemos aqui talvez melhor, a estatística que eu vi, eu não sei se está certa, talvez os irmãos me possam corrigir, é que no Brasil há cerca de 30% de evangélicos. É verdade, Marco? É mais ou menos essa. Eu não sei, o Brasil neste momento tem 200 e tal milhões. 200 e qualquer coisa milhões de pessoas. 200 e tal milhões. Se forem 30% de evangélicos, são 60 milhões de pessoas. Ora, 60 milhões de pessoas deveriam ter uma forte influência na vida do Brasil. E o que é que está a passar no Brasil? Bem, eu não preciso falar, porque os irmãos sabem o que está a acontecer aí. Significa que a igreja não está operante, não está a ter um papel relevante na sociedade, um papel de transformação, de mudança, ou seja, a igreja não está a ser sal, não está a temperar e não está a ser luz. Agora, eu creio que Deus sempre teve e continuará a ter um propósito eterno de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Eu vou muitas vezes afirmar esta expressão, esta frase, porque eu creio que nesta frase, nesta palavra, estão 3, ou nesta frase sim, estão 3 palavras-chave para aquilo que eu quero falar aos irmãos hoje. Está a palavra unidade, está a palavra qualidade e está a palavra quantidade. Uma família, unidade, de muitos filhos de quantidade, é uma família de filhos semelhantes a Jesus. A qualidade, Jesus como o nosso padrão. E alguém perguntará, mas com que base é que tu dizes isso? Bom, eu começo em Gênesis 1:27 e Deus diz que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, para sermos semelhantes a Jesus. Este é o propósito de Deus, de ter esta família grande. Quando Deus chamou Abraão, em Gênesis 12, Deus disse que ia fazer dele uma grande nação e que nele seriam benditas todas as famílias da terra, isto é, todas as nações. Era uma nação que era chamada para abençoar outras nações. Não poucas pessoas. Abraão foi-lhe dito que a de sua ascendência seria como as estrelas do céu ou como a areia do mar. Portanto, não era uma família pequena. Quando Deus fala ao povo em Êxodo e na sequência da peregrinação, Deus vai dizer, através de Moisés, que queria que o seu povo fosse um povo santo, um povo separado, um povo que fosse testemunhar de Deus às nações em quem eles iriam exercer influência. Vamos só, Êxodo 19,
5 e 6, rapidamente. 19, 5 e 6 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. E muitas vezes nós vamos ouvir Deus repetir esta palavra: ser-me-eis santo, porque eu sou santo. Então, eu continuo a ver aqui a intenção de Deus, o propósito de Deus ter um povo separado, um povo que fosse influência aos outros povos onde eles iriam avançar. É claro que no propósito de Deus ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, o Sérgio estava agora a falar, e ele já me tirou um bocadinho do meu sermão, mas não faz mal, porque sentimos que estamos no mesmo espírito. Sabemos que as coisas não correram bem, que o homem, por sua livre vontade, se afastou do propósito de Deus, mas Deus não desistiu dele. E se o povo de Israel não alcançou esse propósito como povo, Deus levantou em Cristo Jesus uma nova família, uma família que vai dar continuidade a este projeto, a este propósito de muitos filhos semelhantes a Jesus. É um texto que nós conhecemos em 1 de Pedro, a primeira carta de Pedro 2, 9, em que esta verdade é realmente expressa também de uma forma muito, muito firme. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que conheceis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que no tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas alcançaste e agora a misericórdia. E Pedro também ainda bate um pouco mais à frente nesta tónica de um povo particular, um povo separado por Deus, para ser um povo diferente, para ser um povo santo, para ser um povo de qualidade. Qualidade que certamente em unidade gerasse quantidade. E agora pergunto eu, falei do Brasil e falei dos Estados Unidos assim muito sinteticamente. E nós? E Portugal? Há algum tempo os irmãos certamente se recordarão, e talvez alguns tenham estado em Água de Madeiros, quando se juntou ali um grupo de irmãos para discutir qual era a situação da igreja em Portugal. Como é que está a igreja em Portugal? Qual é o estado da igreja em Portugal? Como é que nós chegamos até hoje? Eu creio que se formos honestos, também não vamos dizer que somos poucos, mas somos bons. Porque se fôssemos bons, não éramos poucos. Certo? Eu lembro quando eu cheguei ao Evangelho em 1972, uma pergunta que fiz ao meu pastor, na altura, já não está entre nós, pastor Silva, em Tomar, perguntei: pastor, quantos são os batistas em Portugal hoje? E ele disse-me: cerca de 4.500. Não sei se viram as últimas estatísticas, aqueles que estiveram na Assembleia da Convenção, aquele registro dos membros de igreja, são menos, 3.000 e... pelo menos quanto eu percebi. Ou seja, então, nós estamos a crescer, alguma coisa não está a correr bem. É porque nós estamos a ser relevantes, certamente, nós estamos a cumprir em plenitude o propósito que Deus tem para a sua igreja. Nós estamos provavelmente a ser uma igreja relevante, uma igreja que seja influência, uma igreja que seja sal, uma igreja que seja luz. Queria pedir aos irmãos que me acompanhassem, talvez não, eu creio mesmo que a carta aos Efésios tem muitas respostas para estas perguntas todas. No capítulo 4, eu creio que aí o apóstolo Paulo nos dá uma ajuda muito preciosa para nós podermos avaliar, podemos pesar o que é que está a acontecer, onde é que estamos, ou porquê é que estamos aqui, e como podemos, de alguma forma, introduzir algumas correções para mudar este estado de coisas. Eu vou pedir ao Sérgio, ele vai-me poupar aqui uns segundos de leitura. Efésios 4, 11 a 16. Os irmãos que quiserem podem acompanhar. Se todos disserem amém, o Sérgio vai ler. Pode dizer amém? Amém. Então, Sérgio, muito obrigado. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, estamos em tudo aquilo que é cabeça, Cristo, tem todo o corpo, bem ajustado e consultado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação. Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. O apóstolo Paulo, neste capítulo, ele fala de unidade, e fala de unidade em 4 níveis. Fala da unidade do Espírito, unidade da fé, unidade no corpo e unidade na ação. Quem esteve aqui há umas semanas atrás, ouviu o pastor Rui Sabino falar sobre esta primeira parte deste capítulo, que fala da unidade do Espírito. E nós sabemos, e certamente todos perceberam aquilo que o pastor nos falou, as condições que o apóstolo Paulo coloca, ele fala aqui de alguma forma, em alguns dos aspectos do fruto do Espírito, para se alcançar esta unidade do Espírito que nós queremos ter, uma vez que, de acordo com o apóstolo Paulo, logo no início desta carta, ele diz que nós somos selados pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele diz aos Coríntios que nós, pelo menos em 2 textos, que nós somos o templo do Espírito Santo. Portanto, nesse aspecto, nós temos unidade do Espírito, porque é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, que habita em nós. E habita em todos aqueles que, pela obra do Senhor Jesus Cristo, pela sua graça, já fazem parte da família de Deus. Conforme João diz, lá em João 1,12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, àqueles que creem no nome de Jesus, que se reconheceram pecadores e que o receberam como Salvador e vivem para Ele como Senhor, são filhos de Deus, fazem parte desta família, são habitados pelo Espírito Santo, logo têm entre si unidade do Espírito. Mas nós também sabemos que nas nossas congregações, nem todas as pessoas têm o Espírito de Deus. Há alguns que ainda não experimentaram a salvação em Jesus Cristo. Logo, aqui também teremos algumas dificuldades em estabelecer esta unidade do Espírito. Nós normalmente, ainda hoje oramos, para que Deus não permitisse que no nosso meio, se viesse algum Espírito, fosse contrário ao Espírito Santo de Deus, para que haja harmonia, para que o Espírito Santo de Deus possa ter plena liberdade de falar, de agir em cada um de nós, segundo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, mas como o pastor Sabino já falou sobre este tema, eu vou avançar um bocadinho. E neste texto que o Sérgio leu, rapidamente eu vou procurar ter aqui 3 ou 4 pontos para perceberem onde é que eu quero chegar. Então, o primeiro ponto é que Deus, e isso é a afirmação que eu já fiz lá em cima, é que Deus tem um alvo, um propósito para a igreja no mundo. E qual é? É ser uma igreja com qualidade, ou melhor, uma igreja em unidade, uma igreja com qualidade, uma igreja... Qual é a palavra que falta? Unidade, qualidade, quantidade. Eu tenho para mim que unidade naturalmente vai gerar quantidade, qualidade vai gerar quantidade. É isso que o apóstolo fala de alguma forma por aí adiante. Mas quando ele fala em qualidade, está a falar de santificação, está a falar de santidade, está a falar de perfeição, está a falar de ser uma igreja em que os filhos de Deus, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, cada dia trabalham para serem mais semelhantes a Jesus. Este é o meu entendimento. É claro que estamos a falar aqui em qualidade doutrinária, em qualidade espiritual, em qualidade moral, enfim, em qualidade que se expressa e é subentendida por um crescimento, por uma maturidade que é esperada nos filhos de Deus. No verso 13, eu não vou seguir a ordem do texto, vou saltar um bocadinho e vou andar para frente e para trás, mas eu vou orientar os irmãos. No verso 13 ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então já estamos a falar de outra unidade, já não a unidade do Espírito, mas a unidade da fé. O que é que eu entendo que o apóstolo Paulo está a querer dizer-nos aqui? Que creiamos as mesmas coisas. O apóstolo Paulo não está a falar
em uniformidade. Tipo tropa, tudo esquerda em linha, não é? Eu não fui tropa, mas já ouvi esta expressão, não é? Não, unidade significa que todos estamos debaixo de uma mesma cabeça. Aliás, como o apóstolo Paulo fala no princípio desta carta, no capítulo 1 e verso 10, que Deus vai congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como estão na terra, na plenitude dos tempos. E Deus está a fazer isso, está a estabelecer essa unidade na sua família, na sua igreja. É claro que quando falamos da unidade da fé, então falamos em convicções, falamos em evangelho, falamos na revelação de Deus, falamos no fundamental da nossa vida cristã. Claro que há muitas coisas que são complementares, mas há coisas que são fundamentais. Por exemplo, eu entendo que fundamental para todos nós é conhecermos bem a vida e obra de Jesus. Se não conhecermos bem a vida e obra de Jesus, dificilmente nós iremos dar testemunho dele. E se eu perguntar, se alguém chegasse a cada um dos irmãos, irmã Maria José, eu não vou pedir que a irmã diga, mas estou só a usá-la como exemplo. O que é que a senhora sabe, ou o que é que a irmã sabe da vida e obra de Jesus? O que é que me pode dizer? E eu pergunto, o que é que nós temos para dizer sobre isto? Será que nós todos cremos que Jesus é o Filho de Deus? Que Ele é Deus? Todos cremos que Ele é verdadeiramente homem também? Todos nós cremos que Jesus teve uma vida irrepreensível, sem pecado? Que Jesus fez coisas que mais ninguém fez, em sinais, maravilhas e prodígios pelo poder do Espírito Santo. Ele revelou que era procedente de Deus e tinha esse poder. Será que nós temos a convicção que Jesus foi o único que morreu pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ter nova vida em Cristo? Nova vida nele? Amém. Pronto, a irmã já respondeu. Agora, eu não queria quero que cada um pense por si. O que é que nós podemos dizer sobre isto? Se nós cremos verdadeiramente que Jesus morreu por nós, e se nós já tomamos posição em relação a este facto, se cremos que Jesus não ficou no túmulo, que Ele ressuscitou conforme as Escrituras pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, naturalmente. Se cremos que Jesus foi exaltado e que Ele está hoje, Ele ascendeu aos céus, Ele hoje está exaltado à direita do Pai. Se nós cremos que Ele há de vir na sua glória para congregar debaixo da sua cabeça, debaixo da sua autoridade, todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, porque diante de Jesus, ao nome de Jesus, se dobrará todo o joelho, estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessará o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Todos nós queremos estas coisas. Se queremos, nós temos unidade no fundamental. Como dizia Agostinho, na unidade, ou melhor, no fundamental, unidade. Nas outras coisas, liberdade. Nas coisas que não são fundamentais, liberdade. E em tudo, caridade ou amor. E eu concordo que ele tem razão. Então, no fundamental, precisamos ter unidade. Unidade naquilo que é fundamental para nós. A vida e obra de Jesus. É o meu entendimento. No verso 13, ele ainda diz que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu aqui vou juntar estas duas afirmações. Todos nós conhecemos alguma coisa, já ouvimos falar alguma coisa sobre Jesus, conhecemos alguma coisa. Mas aqueles que conhecem um pouquinho da obra de Camões, ele fala de conhecimento e de saber. Ora, conhecimento não é a mesma coisa que saber. Eu posso conhecer a irmã Maria José. Hoje está aqui na minha fila, vai levar aqui com a dose em cima. Pronto, é a minha referência. Mas depois eu vou-me virar aqui para este lado. Eu posso saber conhecer aqui quem é a irmã Maria José, seu aspecto. Mas eu não posso não conhecer quem é a irmã Maria José. Eu posso conhecer quem é Jesus, mas posso não saber quem é Jesus. Camões falava do saber da experiência feito, que é muito diferente de apenas um conhecimento porque alguém me falou ou porque eu li. O saber da experiência feito significa que eu conheço Jesus por experiência e não porque alguém me passou essa informação. E o apóstolo Paulo diz até que a unidade da fé ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito.
Aqui o apóstolo Paulo está a falar, naturalmente, em conhecimento doutrinário, que é muito importante, mas ele vai mais além, à medida da estatura completa de Cristo. Conhecimento é muito importante, conhecimento doutrinário, conhecimento bíblico é muito importante, mas há um saber de experiência feito, como dizia Camões então, é a vida prática, é o viver diário, é o ser discípulo, é o ser cada dia mais semelhante a Jesus. Nós temos falado muitas vezes a diferença entre ser crente e ser discípulo. Há uma grande diferença, porque crente, todo mundo é crente. A gente diz, não, eu não creio em nada, creio, quanto mais não seja em si, na sua própria convicção. Agora, discípulo de Jesus, nem todos são. Então o apóstolo Paulo está a falar até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, até que cada um de nós seja cada dia ou cada vez mais semelhante a Jesus. E isso tem a ver com a plenitude da nossa vida, da vida de Cristo em nós. O apóstolo Paulo tem uma expressão que eu acho que é de com uma grande coragem. Alguém podia dizer que era uma grande arrogância, mas eu acho que não. Tenho a certeza que ele não era e que ele está a dizer isto com plena convicção. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, e há outros textos que ele diz aos irmãos: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ora, isto, usando uma expressão dos irmãos do Brasil, já preciso ter muito tupete para dizer isto, não é? Não, ele não tinha tupete, ele tinha a convicção que ele era um discípulo de Jesus convictamente, que era alguém que queria, na sua vida diária, ser cada vez mais semelhante a Jesus, e ele podia dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas ele não deixa de colocar aqui a coisa na perspectiva certa. Quem é o padrão não é o apóstolo Paulo. Imitar, mas ele tem ele era um homem de caráter, era um homem que podia ser imitado, mas ele não era o padrão absoluto. Ele diz: como eu sou de Cristo. Cristo é o alvo final. Não, os modelos humanos são importantes, porque nós queremos que cada um de nós é modelo, é referência, quanto mais não seja para os mais novos, para aqueles que estão à nossa volta, mas não são os nossos modelos que são o modelo. O modelo é Jesus. Por isso ele diz: até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo. Então, no verso 14 ele diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Toda a gente entende o que é que ele está a querer dizer. Ele está a falar de qualidade, ele está a falar de maturidade versus imaturidade. E ele usa o exemplo das crianças. Nós sabemos que as crianças, os meninos, de alguma forma, são inconstantes. Ora querem a Xuxa, ora não querem a Xuxa. Ora querem um brinquedo do outro, ou já não querem o brinquedo do outro. De alguma forma eles manifestam isso. São inseguros. As crianças normalmente são inseguras. Mas eles têm uma coisa, que normalmente acreditam em tudo aquilo que os adultos dizem. E ele diz: olha, eu não quero que os filhos de Deus, que os discípulos, sejam como as crianças. Que sejam discípulos inconstantes, imaturos. Hoje vão, amanhã não vão. Hoje estão, amanhã não estão. Como tipo onda do mar. A onda do mar nós sabemos. Quem gosta de praia, a onda vai e volta, naquele ciclo que parece que não termina. Ele usa também o exemplo das crianças neste aspecto, é que as crianças gostam de novidades. Gostam de coisas novas. E também há irmãos que gostam muito de andar à procura das novidades. E sabemos que aparecem muitas novidades. De alguma forma o que ele está a querer dizer: olha, eu não quero que sejam cristãos, que sejam discípulos cana verde. Já viram uma cana verde com vento? Em Portugal nós temos uma expressão, não sei como é que é no Brasil, que não sejam discípulos, Maria vai com as outras. Há uma novidade, vai atrás da novidade, fica mal disposto. Na minha terra diz enxicharado, e depois já não faz. Não, maturidade pressupõe também constância, também firmeza, e firmeza de caráter. E ele diz, então este é o segundo ponto. O primeiro é que o propósito de Deus é tudo isto, para a família, para os discípulos de Jesus, para a sua igreja, para os seus filhos. Maturidade tem também a ver com unidade
com a qualidade dos seus discípulos. No verso 14, ele vai avançar um bocadinho mais. Então, para que sejam meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Pronto. Ele está a colocar aqui algumas coisas. E mais uma vez aqui a ideia é de Cana, ou da onda, ou da Maria vai com as outras, e ele não quer isso. Não quer que a igreja seja assim, não quer que os discípulos sejam assim. E o apóstolo Paulo está consciente que as falsas doutrinas vão invadir a igreja. Os irmãos lembram quando ele convocou os anciãos de Éfeso, lá a Mileto, ele diz, eu sei que dentre vós se vão levantar lobos devoradores que atacarão o rebanho. Dentro da igreja. Mas ele também está a avisar para perigos fora da igreja. E nós, se quisermos ver, muitas vezes estas coisas das doutrinas falsas, e esta é uma questão, é o meu segundo ponto, é que uma das dificuldades para que a igreja, para que cada um de nós alcance maturidade, muitas vezes tem a ver com o erro, com o falso ensino, com o engano, com as falsas doutrinas, que infelizmente proliferam. Normalmente estas coisas vêm como revoadas, vêm tipo vendaval, vêm rápido, mas depois quando passa o efeito do vendaval, o que é que nós vamos ver? Muitos estragos. Algumas vêm mais para ficar, é tipo o Toyota, lembra? O Toyota, os irmãos mais novos não sabem, mas os mais velhos sabem que o Toyota veio para ficar. Algumas vieram para ficar, infelizmente estão aí. O apóstolo Paulo estava consciente disto. Ele teve que lutar com os judaizantes, teve que lutar com o gnosticismo, teve que lutar com muitas outras coisas. E a igreja, ao longo eu não vou cansar os irmãos com a história da igreja cristã, mas ao longo dos séculos a igreja teve que lidar com muitas coisas, com muitos ataques, com muitos erros que vieram fora da igreja. Nos 2 séculos últimos foi horrível. Os movimentos que surgiram, e todos nós hoje, aí no nosso viver diário, somos bombardeados por Testemunhas de Jeová, por Mormons, por outras organizações. Só para terem uma ideia, nos Estados Unidos há mais de 2.500 grupos destes, normalmente baseados na liderança de um homem ou numa afirmação, enfim. O apóstolo Paulo estava a prevenir, olha, não quero que se deixa enganar, porque o engano vai chegar aí. Ele, na carta a Timóteo, ele é um bocado violento até quanto a isso. Por isso ele faz o aviso, quem é criança, e aqui criança entre aspas, quem não é maduro, quem não tem conhecimento, quem não tem uma base sólida, normalmente vem estas coisas, é levado como o vento, é levado pelo engano, e o que nós vemos hoje, eu li alguma coisa sobre o Brasil, que é maior o número de pessoas que passou pela igreja, que está fora da igreja, do que aqueles que estão dentro da igreja. Porquê? Muitas vezes por causa destas coisas. Enganos, mentiras, igrejas de supermercado, onde as bênçãos se vendem a granel e depois as coisas não são bem assim e as pessoas ficam frustradas, ficam escandalizadas. E quem é criança é como o vento. Vai nestas novidades e depois é enganado. Isto são as coisas que vêm de dentro, vêm de fora. E nós, ao longo dos séculos, podemos ver que houve muita coisa que mexeu connosco. Não houveram só coisas de fora. Por exemplo, fazendo uma rápida linha de pensamento, o que aconteceu na igreja, assim, em 20 séculos. Olhamos para os dons. A igreja funcionava numa base de dons, no início. Os dons foram substituídos por cargos. Os ministérios, que o apóstolo Paulo está a falar aqui, foram substituídos por uma hierarquia, por bispos, aquela história toda. A igreja que era universal foi substituída ou tentaram substituir por uma igreja denominacional. Mais recentemente, podemos ver, por exemplo, que o cristianismo, de alguma forma, foi pressionado pelo humanismo, pelo iluminismo. Ou seja, Jesus era o centro e agora a pressão para que não seja mais o centro, mas o homem seja o centro. E isto deixou marcas. Está a deixar marcas ao longo dos tempos. Para alguns que talvez não gostem daquilo que eu vou dizer, a teocracia foi substituída pela democracia. O governo de Deus foi substituído pelo governo dos homens. E nós introduzimos na igreja um tipo de governo que é pagão. A democracia não é um governo de Cristo, não é um governo bíblico. Eu estou a dizer isto frontalmente.
A teologia, hoje, está a ser substituída pela filosofia e pela psicologia. Não é que eu tenha nada contra a psicologia. Agora, aquilo que é pensamento humano, aquilo que é da alma do homem, da sua mente, das suas emoções, da sua vontade, não pode substituir aquilo que procede do Espírito de Deus. A filosofia tem o seu papel, a psicologia precisa ter o seu papel, mas não pode sobrepor-se àquilo que Deus falou. Não pode sobrepor-se à teologia. Quando assim é, temos dificuldades. E nós sabemos que ao longo da história, eu não vou falar aqui porque também todos conhecemos, sobretudo os mais velhos, daqueles grupos que ao longo da história, pessoas que se levantaram, muitos deles para terem fama, dinheiro, poder, usaram estratégias, armadilhas, artimanhas para conquistar o coração das pessoas e pelo engano as levaram e atraíram assim muita gente, muito incauto, e muitos que seguiram esses líderes sofreram grandemente. E não preciso falar mais do que se falarmos, por exemplo, de David Koresh. Quem já ouviu falar de David Koresh? Os davidianos, grupos, homens que se afirmam serem messias e que levaram atrás. O Jim Jones, isso foi mais para trás, lá na Guiana, que levou atrás de si centenas, cerca de 1000 pessoas a cometerem suicídio coletivo. Estamos a falar da realidade que nós presenciamos na nossa vida. Não é nada de invenção, nem nada da história muito retrasada. Então, temos esta dificuldade, porque o erro, a operação do erro, o espírito da confusão está aí a operar. E cada vez a igreja vai sofrer mais pressões. Eu estava a refletir. O que é que está a acontecer, por exemplo, com as questões éticas e morais? O que é que está a acontecer com a ética social? A igreja devia ter uma ética, uma moral, uma ética social impecável, baseada na palavra de Deus. Nós hoje estamos a ser pressionados por uma ética moral, uma moral, muitas vezes que é a luta da direita e extrema-direita contra a esquerda e extrema-esquerda, que nós temos visto hoje em Portugal e no mundo é assim, e a igreja está aqui no meio disto tudo, aborto, não aborto, eutanásia, não eutanásia, e todos esses temas que nós conhecemos. Como é que a igreja se posiciona? Como é que a igreja pode ser ou não relevante no meio destas coisas todas? Então eu tenho para mim, eu vou entrar na parte mais polémica mas eu não quero fazer polémica, irmãos. Eu já não tenho tempo para isso. Se Deus tem um propósito, ter uma igreja de qualidade, uma igreja em unidade, e digo unidade debaixo da cabeça de Cristo, porque há muitos que confundem unidade com outras coisas, com ecumenismo ou outras coisas. Ecumenismo não. Ecumenismo é congregar tudo debaixo de uma cabeça do Papa que está em Roma. E quem vai nesse folclore está enganado. Basta ouvir o que os líderes católicos dizem. Vamos chamar os nossos irmãos separados. Para quê? Para que eles fiquem debaixo do governo de Roma. Isso é ecumenismo. Eu estou a falar em unidade. Unidade é debaixo do governo de Cristo. E como é que Deus... então este é o meu terceiro ponto. Que meios é que Deus usa, ou que meios deu à igreja, meios é que Deus deu à igreja para que a verdade do Evangelho possa ser divulgada na sua plenitude, para que a igreja possa crescer em unidade, para que a igreja possa crescer em qualidade e para que a igreja possa crescer em quantidade. É o que o apóstolo Paulo diz aqui, é a minha convicção. No verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Não quero furar muito o tempo. Eu creio que Deus tem dado ao longo dos séculos homens que conhecem, que creem, que defendem e que divulgam a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Eu não vou entrar na questão da secessão dos ministérios e dos dons. Quem quiser discutir isso, que discuta, que eu não tenho tempo para perder com essas coisas. Já não perco. Agora, eles estão aí. O apóstolo Paulo, quem diz, bem, mas o ministério apostólico cessou. Cessaram. Realmente eles morreram. Os que estiveram com Jesus morreram. Agora o ministério deles não cessou. Portanto, não cessou que eu estou aqui, o apóstolo Paulo está-me a falar aqui hoje.
não é o apóstolo Paulo que nos está a falar, é Deus através do apóstolo Paulo, daquilo que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Então, estes homens não são dons, são homens dons, pessoas de dom que Deus deu à igreja. Eu tenho uma ideia, eu vou procurar dizer aos irmãos qual é a minha ideia em relação a estes 5 ministérios, que eu creio que são os únicos. É que estes ministérios estão para a igreja como os sentidos estão para o nosso corpo. Visão, audição, olfato, gosto e tato. Se eu não tiver visão, eu caio no buraco. Para mim a visão é um ministério apostólico. Não é um ministério apostólico que a gente ouve falar aí dos galões e dessas coisas todas. Eu uma vez conheci ali um homem na Amadora que chegou, fez uma igrejinha e escreveu lá numa tableta, igreja não sei quantos, pastor não sei quantos. Está bem, eu disse. Está bem, não está mal, porque se está lá a meter o nome do pastor, já está mal, porque a igreja não é de pastor nenhum. A igreja é de Jesus Cristo. Mas pronto, ainda engoli aquela. Passado algum tempo, passei lá e já estava. A igreja tinha o mesmo nome, agora, bispo tal, era o mesmo. E passado uns tempos, passei lá, apóstolo tal. Não é isso que eu estou a falar, irmãos. Nada disso. Eu estou a falar na função. Eu estou a falar na chamada de Deus, na capacitação sobrenatural de Deus para alguém que se levanta dentro da igreja com visão. Para mim, os apóstolos são pessoas apóstolos nesse sentido. Não é no sentido dos apóstolos de Jesus Cristo. Esses desapareceram. Mas no ministério, a igreja precisa de pessoas com visão para ver lá fora onde é que se vamos implantar uma igreja, onde é que vamos avançar com o Evangelho. Se não há essa visão, a igreja continua fechada. Continua a trabalhar dentro dos seus 4 paredes. Andar um bocadinho mais. Então, visão, audição. Audição, para mim, é o ministério profético. Quem é o profeta? Não é aquele que adivinha as coisas. Não é isso. Há muitas vezes confusão entre ministério profético e dom profético. São coisas, ou dom por si, são coisas diferentes. Ministério, quem são estes homens? São os homens que são ouvidos, que ouvem Deus, através da palavra, que aplicam a palavra à vida dos rebanhos, das congregações, para quê? Para edificação, para exortação e para a admoestação. Todos nós precisamos de ser edificados, ter homens e mulheres que... Eu vou falar geralmente, na generalidade. Homens que nos edifiquem, homens que nos exortem, nos façam avançar e homens que nos admoestem, que nos puxem as orelhas quando é preciso. Através de quê? O uso da palavra de Deus. Os evangelistas, portanto, temos visão, audição, olfato. Evangelista, para mim, é alguém que cheira. Onde é que Deus está a trabalhar? Onde é que Deus está a trabalhar? E eu vou lá. A minha sogra, ela hoje já não tem capacidade, mas ela... A evangelista, para mim, é daquelas pessoas que ninguém passa por ela sem levar uma dose de evangelho. Seja no comboio, seja no lugar, seja na caminhonete, onde quer que seja. A minha sogra era assim. Às vezes não era tão bem sucedida porque a estratégia dela, às vezes, precisou de ser orientada. Mas há irmãos que Deus... Eu vou fazer aqui um parênteses. Todos nós temos obrigação... Verdade ou não, Rui? Aprendemos isto no seminário. Não precisamos ir ao seminário para aprender isto, mas pronto. É enfocado lá. Todos nós somos evangelistas. Todos nós temos a responsabilidade de saber, conhecer a vida e a obra de Jesus e dar testemunho de Jesus aos outros. Mas há pessoas que Deus chama e que Deus separa e que Deus capacita de uma forma que nós não entendemos e que têm esta facilidade, chegam ali e mas já está. Então são os visão, audição, olfato. E depois faltam-nos 2, que é gosto e tato. Para mim o gosto são os pastores. Os pastores são aqueles que cuidam do rebanho, trabalham mais a nível local. Muitas vezes se diz que a igreja é a cara do pastor. Já ouviram esta expressão? Eu tive já alguns pastores e tive pastores de 2 tipos. O pastor que eu chamo o pastor praxis e o pastor protos. Eu vou separar aqui. O pastor praxis é aquele pastor que é muito dado para organizar coisas, administrar. Há pastores que têm muito jeito para isso. Eu não tenho. Então a igreja naturalmente será uma igreja mais organizacional. Normalmente é uma igreja um pouquinho mais distante, porque o pastor cuida mais das tarefas, dos eventos e das tarefas. Mas também já tive pastores protos. O que é que são pastores protos? São aqueles que são virados mais para as pessoas. Não têm jeito nenhum para organizar, deixam isso com os outros, mas eles são virados para as pessoas. São o gostinho. Por isso é que eu digo, o pastor é o gosto. E nós sabemos que isso é verdade.
a própria igreja de Queluz teve experiências de vários pastores, uns mais gosto, uns mais protos, outros mais praxis. E todos sabemos o que eu quero dizer com isso. Então falta-nos os mestres. Quem são os mestres? Então já temos visão, audição, olfato, gosto e tato. Para mim os mestres são como mineiros. Os mineiros antigos, lembram? Os mineiros antigos não tinham aqueles berbequins, aquelas perfuradoras. Quando eles iam para as minas, à procura das pepitas, era com os dedos, naquelas peneiras. Então os mestres, ou os professores, ou os doutores, como também há alguns casos, são aqueles que vão ali à procura na palavra. Está aqui uma pepita, vou passar à irmã Maria José. Olha, há aqui uma pepita, vou passar ao Rui. Há aqui uma pepita, vou passar para a igreja, vou passar para os jovens. Estes são as pessoas. Eu só estou a falar de funções, não quero cá saber de galões. Eu te fiz um verso sem querer, mas é isto mesmo. Funções. Nós precisamos que Deus levante pessoas com estas capacitações sobrenaturais. Estou a falar de alguma coisa sobrenatural. Isto não é coisa de homem. Isto é coisa sobrenatural. Então, avançando mais, eu estou quase a terminar. Porque, crendo o aperfeiçoamento dos santos, é o que ele diz, crendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra de ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Estou mesmo a terminar. Então, o que Deus quer é que os filhos de Deus sejam... Alguém pergunta, mas os santos precisam de ser aperfeiçoados? Não são já perfeitos? Não, nós santos porque somos separados para Deus. Mas ainda estamos no processo de construção, processo de transformação. E por isso é necessário... ainda não somos semelhantes a Jesus. Estamos a caminhar, estamos no processo. Para quê? Para a obra do ministério. Isto é, para que cada um exerça a função para que foi chamado. Isto é muito importante. Cada um precisa de usar o dom ou os dons que Deus lhes deu. Para evitar erros, para evitar confusão, para que o corpo seja edificado. Este é o meu entendimento. Homens, dons, para que a igreja siga a verdade, para que a igreja seja uma igreja relevante, para que uma igreja alcance, cumpra a missão que Deus lhe deu. É maturidade, isto implica unidade, implica qualidade, implica quantidade. E ele depois vai terminar no verso 15 e 16, então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado faz o aumento do corpo. E aqui, mais uma vez, se ele falou em unidade, ele falou em qualidade, ser semelhante a Jesus, ele agora está a falar aqui em crescimento, em quantidade. Estes factos, estas verdades, unidade, qualidade, certamente vão dar origem à quantidade, para que todo o corpo, bem ajustado, faça o aumento do corpo. Ou seja, todos cooperando. Isto é unidade do corpo, é a unidade da ação. A participação de todos, cada macaco no seu galho, como dizem lá os irmãos no Brasil, não é? Cada um no seu lugar, com o aumento do corpo. E isto tudo, volto a 3, 20 e 22, deste texto, diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus é a principal pedra de esquina, do qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, do qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Espírito Santo. Então, aqui fica bem claro, e mais uma vez o apóstolo Paulo também, neste texto ele nos vai falar, edificação, crescimento, debaixo de uma só cabeça. Cristo. Terminando mesmo, eu não falei em avivamento, pois não? Mas falei em avivamento. Porque eu acredito que estas coisas só podem acontecer pela ação sobrenatural de Deus. Avivamento é uma ação sobrenatural de Deus na vida da igreja, para mudar o status quo, para mudar a nossa acomodação. Eu tenho pedido, e os irmãos são testemunhas disso, nós à terça-feira temos orado por avivamento, o pastor à sexta-feira tem orado por avivamento. Porquê? Porque a igreja precisa de ser uma igreja viva, precisa ser eficaz, precisa ser transformadora, porque a igreja está e vai continuar a sofrer muitas pressões de fora e até de dentro, e a igreja precisa de estar preparada. Uma igreja que manifeste unidade, uma igreja que manifeste qualidade, uma igreja que manifeste quantidade, que cresça. Portanto, é importante que cada um de nós se disponha para ser usado por Deus neste processo. Não é um processo para tirar tudo para cima do pastor.
Isso é catolicismo romano. O pastor faz tudo. Não. O pastor precisa de ajuda. Precisa da cooperação de todas estas pessoas que Deus está a levantar e há de levantar. Porque o apóstolo Paulo diz que Jesus deu. Não é o que ele começa por dizer? Porque ele mesmo deu uns para, outros para, outros para e outros para. Se Deus já deu, Jesus já deu, eles vão estar aí. Não estão, João? Não estás a ver aí nenhum? Vão estar aí. Agora a igreja precisa de ter este entendimento. A igreja precisa de reconhecer as pessoas que trabalham no seu meio. Precisa de cada um assuma a sua posição no reino. Só assim podemos ser relevantes. Porquê, irmãos? Porque o mundo precisa de uma igreja desta qualidade. O mundo precisa de uma igreja relevante, atuante, madura, viva e com impacto. Amém? Se os irmãos disseram amém é porque estão de acordo e precisamos todos trabalhar para que isso aconteça. Pedir que Deus traga sobre nós estes factos. Muito bem, irmãos, eu já vou fugir um bocadinho, mas não quero resvalar muito. Nós ainda temos a oportunidade de celebrar, pensando exatamente nestas coisas, naquilo que temos recebido, naquilo que temos para fazer, a forma como nós temos sido abençoados pela obra de Jesus Cristo em nosso favor. Nós, se somos filhos de Deus, é porque, o que é que vocês leram ainda há bocado? Pela graça, sois salvos. Foi tudo pela graça. É tudo pela graça. Não há mérito nenhum em nós. O único que teve mérito e tem mérito e continuará a ter é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o Senhor da igreja. E é Ele que vamos celebrar. Então eu vou convidar os irmãos